Bem, dando continuidade em nossa videoaula de número 7 hoje, nós vamos falar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Conforme cita no Livro dos Espíritos, ao qual nós vamos ler agora, rapidinho, diz o seguinte, questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas que eles veem? Quando nós falamos em letárgicos, nós estamos falando em pessoas que estão aparentemente em morte física. Essa aparente morte física não os impede de ouvir e ver. A pergunta de Kardec é a seguinte: é pelos ouvidos, é pelos olhos que veio o espírito? E a resposta é muito simples: não é pelo espírito, é pela irradiação do espírito. Ou seja, esse espírito em estado de letargia, que é o estado de morte aparente, o enrijecimento do corpo, a falta de mobilidade, a falta de movimento, vai fazer com que quem o observe pense necessariamente que ele desencarnou. Mas não. Ao se fazer os levantamentos necessários médicos, ele vai estar ali, vivinho da Silva, cérebro funcionando, seus organismos em perfeito estado. Qual situação vocês podem se recordar do qual há essa morte aparente em que é mantida pela medicina sobre a esperança de que essas pessoas voltem à comunicação normal, à sua vida normal? Se você pensou nesse exato momento, estado de coma, perfeito. É uma das situações médicas que eu conheço também. Ora, muitas vezes nós vemos amigos, parentes entrando em estado de coma por terem sofrido traumas muito grandes, acidentes, de forma que sem a ação externa, sem a ação dos médicos, essas pessoas entram num estado em que há a morte aparente. O seu corpo funciona, mesmo com todos os traumas, ele funciona perfeito e há a indicativa de que, se restabelecendo o organismo físico, ele poderia retornar a qualquer momento. Invariavelmente, isso ocorre. E também ocorre ao contrário, ocorre da pessoa ficar muito tempo em coma e num determinado momento haver o desligamento total e ocorrer a desencarnação do ser humano. Mas vejam bem, há toda uma expectativa por trás disso, há toda uma especulação por trás disso. Relatos de pessoas que tiveram experiências quase morte, que voltam relatando, do qual a psicologia, a neurociência tenta explicar de alguma forma, que dê uma certa interpretação do significado que essas pessoas trouxeram ao acordar de seus comas, né? Enfim, nós não vamos entrar nessa questão aqui, nós vamos nos apegar especificamente nas questões relativas ao espiritismo. Ora, da mesma forma que ocorre a experiência de coma fisiológica através de um trauma, também pode ocorrer o coma induzido. Ou seja, após haver um determinado trauma, para que a pessoa não fique sofrendo, ou há a suposição de que a pessoa não fique sofrendo dores atrozes, há o coma induzido. Para que a pessoa tenha tempo, o seu organismo tenha tempo de se restabelecer. Há um caso muito recente que ocorreu, que foi o do Schumacher. Após sofrer um grave acidente, ali andando, diz que foi colocado em coma induzido para que pudesse haver uma recuperação fisiológica, para que seu cérebro desinchasse, seu organismo reagisse, enfim, deu tudo certo. Hoje ele está bem, saiu do coma e também ainda não temos relatos, né, de suas experiências pessoais com relação a isso. E também não vamos ficar tripudiando sobre a experiência particular do outro. No Livro dos Espíritos fala-se sobre letargia e catalepsia. Ora, antigamente as pessoas eram enterradas vivas por terem entrado em estado de catalepsia. Ou seja, pela falta de
aparelhamento científico, as pessoas eram dadas como mortas, enterradas, invariavelmente depois, ao serem exumadas, os exumadores, os familiares percebiam que essas pessoas estavam de bruço ou haviam lutado ferozmente para tentar se livrar do cárcere ao qual fora induzido, que seria o seu sepultamento. Caixões arranhados, enfim, cenas dantescas, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos o nosso aparato de sepultamento, onde, apesar da ciência estar muito avançada, mesmo assim há um determinado espaço-tempo, que são os velórios, para que realmente, após toda a orientação técnica, científica, o horário de óbito, as pessoas possam conviver ali com seus parentes e terem a certeza que realmente esse cidadão desencarnou. É fato que, brincando, aí algumas pessoas levantam de vez em quando, né, para pedir água, para fazer alguma coisa, igual a gente vê no YouTube aí, essas brincadeiras. Mas, em se tratando de espiritismo, nós sabemos que o espírito ele irradia a todo momento. Então, mesmo que momentaneamente ele não tenha posse dos seus sentidos físicos, porque em algum momento, sem nós termos uma explicação exata, porque eu não vou me meter a isso, não vou me propor a isso, esse espírito entre num estado letárgico ou cataléptico e passe a interagir com os seus sentidos espirituais, percebendo, ouvindo, vendo tudo que acontece à sua volta, isso é claro que vai nos levar a, ao menos, refletir sobre essas ocorrências. Quando nós falamos em letargia e catalepsia, nós também vamos pensar em outros aspectos. Por exemplo, o desdobramento mediúnico, a emancipação. Quem aborda esse assunto de uma outra forma, talvez, mas não tão diferente da sua essência, são as pessoas que estudam a projeciologia, a viagem astral. Há muitos relatos em grupos de estudo de projeciologia sobre catalepsia. Catalepsia projetiva é o que eles dão muitas vezes o nome. Ou seja, no momento de dormir, no momento em que a pessoa está ali fazendo o seu trabalho de mobilização energética, pode ocorrer essa paralisia do organismo físico. Para quem estuda e exercita, é um fato absolutamente natural. Automaticamente, essas pessoas vão entender, vão continuar com as suas mobilizações e vão talvez atingir ou não os seus objetivos, que é a emancipação, ou seja, a saída consciente do corpo. No caso do espírita ou do leigo, o que vai ocorrer? Eu já tive alguns relatos com relação a isso. Algumas pessoas acham nesse momento que morreram. Puxa, eu não consigo respirar, mas estou respirando. Eu sinto que eu não consigo respirar. Eu tento gritar, eu grito, mas ninguém me ouve. Eu tento me mexer, mas não consigo mexer meu corpo. Isso causa um pânico. A grande maioria apela para quê? Para a prece. Bom, é claro, rapidinho lembrar de Deus, fazer as suas preces e numa tentativa exaustiva acabam acordando. Bem, para que a gente tenha em mente um ponto muito claro, isso ainda é motivo para um estudo muito amplo. Não é algo absolutamente antinatural, é algo natural. Algumas pessoas que estudam o sono também relatam casos desses. Se eu não me engano, a sigla é REM, né? Significa algo relativo ao movimento rápido dos olhos, que é o momento em que iniciamos o nosso sono. Ou seja, temos aquela sensação de paralisia ou aquela sensação de estarmos nos deslocando. É algo assim, eu não me aprofundei especificamente nesse assunto. Então, na questão letargia, nós vamos ter que, sim, é o espírito que percebe todas as situações. Ainda na questão 423, nós vamos ter o quê? Não há a morte. O espírito ele não pode se separar totalmente do corpo.
nesse momento. Nos casos de coma ou nos casos de letargia ou catalepsia, não há o desligamento físico, ou seja, os cordões, os fios que ligam o espírito ao corpo, eles não se desligam. Isso só ocorre no momento da morte. Então fiquem tranquilos, conscientes que somos, né, sobre o que é o espiritismo, sobre as ocorrências do espírito, podem ficar tranquilos, né? Não vai ocorrer o desencarne de ninguém nesse momento. É muito natural. Ainda na questão 424, ele diz o seguinte: pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, resgatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que por falta de socorro estaria definitivamente morto? Bom, aí ele vai começar a entrar num outro campo, mas já é um início para um próximo estudo. Há casos em que as pessoas, em caso de coma por um acidente grave, ao receber uma magnetização, não vou dizer o caso de coma, porque é um caso em que a pessoa já está... Vamos retirar isso. É um caso em que a pessoa já está recebendo auxílio. Mas num caso, por exemplo, eu estou aqui no meio do mato, próximo a um ribeirão. Se eu me machuco gravemente e de repente alguém que conhece as técnicas do magnetismo vem até aqui, me vê numa situação precária, e ao aguardar um socorro para que as pessoas possam me auxiliar, me retirar do local, aplique o seu magnetismo, ele pode me auxiliar sim. Ele pode me auxiliar de forma que eu consiga suportar ou até restabelecer uma condição física que, se não houvesse o socorro imediato, eu poderia vir a desencarnar. Enfim, a letargia e a catalepsia no espiritismo é um assunto muito abrangente ainda. É algo em que se deve, é claro, aprofundar os estudos. A ciência atual diz o seguinte, e até mesmo os espíritas dizem o seguinte, que não cabe ao espírita, simplesmente espírita, ele tem que ser um espírita acadêmico para fazer ciência, fazer um estudo. Eu digo que não. Eu digo que um espírita que conhece a doutrina, que estuda, né, se dedica ao estudo doutrinário e ao estudo dos aspectos científicos, ele pode sim, com o amparo necessário, inferir as suas condições e chegar a alguns pressupostos interessantes aí para o desenvolvimento da doutrina espírita e até a aplicabilidade de determinados conceitos. Nós temos um exemplo muito gratificante, que é o nosso amigo Jacó Mello. Puxa, ele se dedicou ao estudo do magnetismo e ele se dedica de tal forma que as suas inferências doutrinárias, elas são plenamente válidas. E eu acredito que não há quem negue tais inferências como benéficas ao ser humano. Enfim, você é espírita, você é estudioso, você acha que pode contribuir para o avanço da doutrina espírita? Vá em frente, estude e faça por merecer. Mostre às pessoas que a doutrina espírita ainda tem muito a ser desenvolvida em alguns aspectos. Apesar de ser uma doutrina que eu considero completa, alguns pontos necessitam sim de desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele só pode vir através do bom senso, do bom interesse que você tem para a aplicabilidade de determinados fatos e principalmente da coerência dos aspectos doutrinários. Algumas coisas vão parecer muito, mas muito iguais, mas na realidade nós temos muita coisa aí na nossa volta e de conteúdo doutrinário para ser estudado. O avanço científico da doutrina espírita não é só o avanço acadêmico, o avanço acadêmico nos moldes que a ciência materialista nos impõe, não. O avanço da doutrina espírita ele depende de pessoas de muito bom senso, muita paz e até mais.